Olá, boa noite. Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul descarta caso suspeito de gripe aviária de funcionário de granja de Montenegro. Outros trabalhadores que tiveram contato com animais infectados seguem em observação. STF vota por tornar réus denunciados do núcleo 3 da trama golpista, que inclui os chamados kids pretos. E pela primeira vez, o ministro Alexandre de Moraes vota por rejeitar a denúncia contra 2 acusados de golpe. E você vai ver também. O Conselho Federal de Medicina atualiza critérios para cirurgia bariátrica no país. Idade mínima e índice de massa corporal são reduzidos. PMs espancam suspeito de roubo de moto em São Paulo. Ouvidor da polícia classifica caso como tortura. Torcedor do Flamengo que matou jovem palmeirense com uma garrafada é condenado a 14 anos de prisão. Tudo isso e muito mais nesta edição do Rede TV News. A Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul descartou um caso suspeito de gripe aviária em um trabalhador da granja onde o vírus foi encontrado na cidade de Montenegro. O repórter Igor Damasceno está ao vivo em Brasília, tem as informações. A gente sabe, né, Igor, que não há casos registrados, por exemplo, de alguém que tenha contraído a gripe aviária simplesmente consumindo a carne. Disso não há risco, não há perigo. Mas, por outro lado, para esses trabalhadores que estão diretamente em contato com os animais infectados, aí esses sim correm o risco de ser infectados. Era o caso desse trabalhador que, ufa, teve a suspeita descartada, né, Igor? Boa noite. É isso, Amanda. Boa noite a você, também ao Augusto. Boa noite a todos que nos acompanham. De acordo com o governo do Rio Grande do Sul, o trabalhador estava isolado desde que começou a apresentar sintomas gripais. O exame foi feito pelo laboratório da Fiocruz, no Rio de Janeiro, e o resultado saiu no início da noite de hoje. O governo reforça, como você bem disse, Amanda, que a transmissão de gripe aviária para humanos é extremamente rara e que o consumo da carne não transmite a doença, apenas se porventura alguém tiver contato com a secreção do animal infectado. O governo ainda investiga mais 7 casos suspeitos de gripe aviária em granjas comerciais pelo país. Hoje, mais 2 casos passaram a ser monitorados pelo Ministério da Agricultura, um no Pará e outro no estado do Rio Grande do Sul. No início da tarde de hoje, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, esteve com parlamentares e disse que o governo federal acompanha todos os desdobramentos da gripe aviária com atenção. Vamos ouvir. A gente vai adquirindo confiança à medida que o tempo vai passando. O marco zero ainda vai ser amanhã. O marco zero dos 28 dias ainda não está contando, que é quanto à total desinfecção da granja. Aí no dia seguinte começa o marco zero. Se a partir de amanhã, 28 dias, não tivermos novos focos de gripe aviária, o Brasil pode se autodeclarar livre de gripe aviária. Então, é muito cedo para a gente falar, outros países já estão pensando em flexibilizar. Ele precisa ter segurança, ele precisa ter a certeza de que vai ficar restrito a só este caso, a só esta granja. Pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais terminaram com sucesso mais uma fase de testes da primeira vacina 100% brasileira contra a Covid-19, a SpinTec. O imunizante apresenta eficácia superior em relação às doses importadas aplicadas nos últimos anos. A SpinTec começou a ser desenvolvida no início da pandemia, em 2020. Os estudos são feitos nos laboratórios do Centro de Tecnologia da UFMG. As 2 primeiras fases de testes clínicos contaram com a participação de 356 voluntários com mais de 18 anos. Maria Adelaide tomou o imunizante em março do ano passado. Me deram um documento explicando qual que é a experiência que estavam fazendo, o desenvolvimento de uma vacina totalmente brasileira. Eu achei bacana participar, porque é uma coisa importante para o nosso país. Após a aplicação da vacina, ela foi monitorada durante 1 ano. Respondeu questionários, passou por consultas médicas e exames. Não senti nada, absolutamente nada, nenhum sintoma, não tive febre, não tive nada.
Os voluntários foram divididos em grupos e alguns receberam doses das vacinas da Pfizer e da AstraZeneca para as análises de comparação. De forma geral, a Spintec foi muito segura. Os efeitos colaterais são aqueles mais esperados mesmo, dor de cabeça, febre passageira, indisposição, sua imensa maioria casos leves ou moderados. Segundo os pesquisadores, as vacinas usadas atualmente perdem a eficácia com o tempo por causa das mutações do vírus da Covid. Nos testes feitos até agora, a Spintec agiu de forma diferente. O imunizante brasileiro teve um desempenho melhor no combate às variantes e conseguiu impedir o desenvolvimento da doença. Outra vantagem da Spintec é o custo, bem mais barato do que as vacinas importadas. O imunizante brasileiro tem ainda a capacidade de conservar as propriedades por até 15 dias em ambiente natural, o que facilitaria a distribuição para todo o país. A Spintec ela se comportou como a gente esperava dos dados em camundongos. Ela é uma excelente vacina para induzir a imunidade celular, que é baseada em células. Entretanto, essa eficácia a gente precisa realmente testar no fase 3. A última fase de testes clínicos da vacina 100% brasileira contra a Covid deve contar com mais de 5 mil voluntários de todo o país a partir de 2026, com duração prevista de 2 anos. Mas essa etapa ainda depende de autorização da Anvisa. O mais importante é a soberania nacional. A gente não depender de outro país para fazer as nossas próprias políticas de saúde pública. E isso é um grande passo que a Spintec dá para a nação brasileira. O INSS vai pagar uma indenização de R$60 mil em parcela única para crianças com deficiência provocada pela infecção do vírus Zika. O pagamento foi oficializado por uma portaria dos Ministérios da Previdência Social e da Saúde. A compensação vai ser oferecida para famílias de pessoas nascidas entre 1º de janeiro de 2015 e 31 de dezembro de 2024 que têm malformação, como microcefalia ou outra sequela associada à infecção da mãe com o vírus Zika durante a gravidez. De acordo com o Ministério da Saúde, um surto da doença entre 2015 e 2019 resultou em mais de 3.500 casos. O pedido de apoio financeiro deve ser feito até 31 de outubro de 2025, preferencialmente pelo aplicativo Meu INSS ou por outro canal de atendimento do Instituto. O pagamento está previsto para até o fim de 2025. Em São Paulo, um homem foi espancado por 3 policiais militares com chutes e golpes de cacetete durante uma abordagem. Um dos agentes dá pelo menos 20 golpes com um cacetete e ainda chuta a vítima na região do abdômen. O outro PM também participa das agressões, enquanto o terceiro observa a cena segurando uma arma. Segundo o boletim de ocorrência, o homem foi preso por estar com uma moto roubada. Ele também tem antecedentes criminais por roubo e sequestro. A Secretaria de Segurança Pública informou que os agentes foram identificados e afastados e que a PM instaurou um inquérito policial militar para analisar o caso. O ouvidor da Polícia de São Paulo, Mauro Caseri, afirmou que o caso não pode ser tratado como agressão, mas como tortura. Foi enterrado nesta tarde, no Rio de Janeiro, o corpo do policial civil que morreu com um tiro na cabeça durante uma operação contra o comércio clandestino de gelo na zona oeste da cidade. A polícia ainda procura pelo assassino. Moradores da Cidade de Deus tiveram mais um dia difícil. Criminosos atearam fogo em barricadas para dificultar a entrada da polícia na comunidade. Nos principais acessos, o patrulhamento foi reforçado. Por segurança, as aulas foram suspensas em 30 escolas da região. Ontem, o policial da Coordenadoria de Recursos Especiais, José Antônio Lourenço Júnior, de 39 anos, foi morto após uma operação contra uma fábrica clandestina que comercializava gelo contaminado. Logo depois, a Polícia Civil fez uma operação para tentar prender os assassinos e houve nova troca de tiros. Hoje, os colegas de farda se despediram do policial com uma salva de tiros. O helicóptero da polícia jogou pétalas de flores. Parentes e amigos também prestaram a última homenagem. A cúpula da segurança pública prometeu uma resposta para a morte do agente. Nenhuma morte de policial será em vão. Nenhuma delas. Tá? O que aconteceu foi um ato covarde, terrorista, na data de ontem. E eles, como sempre, agem como ratos
praticam os seus atos e fogem para suas tocas, mas a Polícia Civil vai continuar fazendo o trabalho e eles vão ser responsabilizados. Um ataque a um policial é um ataque a toda a segurança pública do Rio de Janeiro. Isso não vai ficar impune. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da capital. A Polícia Civil disse que segue com um trabalho de inteligência para identificar os envolvidos no crime e que vai continuar reforçando o policiamento em todas as áreas até que a situação volte ao normal. Só uma questão de honra para a Polícia Civil. É assim que a Polícia Civil age, é assim que a gente tem que agir. Nós não somos justiceiros, nós somos profissionais de segurança pública. O Disque Denúncia oferece uma recompensa para quem der informações que ajudem a localizar os assassinos do policial. Na ação de ontem, 5 criminosos foram presos. Segundo a polícia, todos têm ligação com o Comando Vermelho. A Justiça de São Paulo condenou o torcedor do Flamengo acusado de matar a torcedora palmeirense Gabriela Anelli com uma garrafa de vidro pouco antes de um jogo em 2023 durante uma briga de torcida. O repórter David Diogo acompanha esse caso desde ontem, né? Começou esse julgamento, a gente já falou sobre isso ontem e hoje você traz o resultado do júri popular. David, boa noite. Boa noite, Amanda, Augusto, boa noite a todos. Pois é, Amanda, Jonathan Messias Santos da Silva foi condenado a 14 anos de prisão em regime fechado. Gabriela Anelli morreu aos 23 anos após levar essa garrafada ali antes de um jogo contra o Flamengo. 4 votos reconheceram o homicídio com dolo eventual quando não há intenção, mas assume o risco de matar. Em depoimento, Jonathan admitiu ter jogado ali aquela garrafa durante essa confusão entre os jogadores, entre os torcedores, e disse ali, alegando que não saber que o objeto pode ter influenciado ali os estilhaços que atingiram Gabriela no pescoço. Jonathan está preso preventivamente desde agosto de 2023, quando aconteceu. Lembrando, como você me falou, Amanda, o julgamento começou ontem e terminou na tarde de hoje aqui no Fórum Criminal da Barra Funda, zona oeste da capital paulista. A defesa do réu disse que vai recorrer da decisão. Augusto. Perfeito, obrigado, David. No Recife, o Santuário de Nossa Senhora da Conceição foi reaberto hoje após uma grande reforma para reconstruir o teto que desabou no ano passado e acabou matando 2 pessoas. O repórter Bruno Araújo está lá no santuário e traz agora as informações ao vivo para a gente dessa cerimônia, né, Bruno? Boa noite para você. Não sei se já começou aí a missa que vai reinaugurar o santuário, se você consegue falar, né? Boa noite para você. Olá, Augusto, boa noite para você, boa noite para Amanda. Sim, a cerimônia ela acabou de começar, tá? E essa cerimônia marca justamente essa reabertura. Durante 8 meses, o santuário ele ficou fechado, o santuário de Nossa Senhora da Conceição, que fica na zona norte aqui da capital, e muitos fiéis agora puderam voltar, puderam entrar aqui nesse local que passou por uma reforma grande. Para marcar essa reabertura, essa cerimônia teve início por volta das 7h30 da noite e é uma missa dedicada à igreja e também ao altar que foi reconstruído. A cerimônia conta com a participação da governadora de Pernambuco, Raquel Lira, que deve entregar a chave do templo ao arcebispo Dom Paulo Jackson. Uma placa com os nomes das 2 pessoas que morreram quando o teto do santuário caiu no ano passado vai ser afixada logo na entrada do santuário. E durante todo o dia de hoje, o clima foi de muita expectativa, principalmente entre aquelas pessoas que de alguma forma colaboraram para esse momento, colaboraram para a reabertura do santuário. Vamos acompanhar agora a reportagem. As equipes correram contra o tempo para finalizar os últimos detalhes no Santuário Imaculada Conceição, na zona norte do Recife. Dona Madalena foi uma das voluntárias nesse trabalho coletivo. Ela é devota de Nossa Senhora e celebrou a reconstrução do espaço. É um orgulho ver a Casa de Nossa Senhora erguida de novo, para essa nova reabertura do santuário.
É uma alegria imensa, porque o que a gente passou há 8 meses atrás não foi fácil. Mas Deus sabe de tudo, Deus tem a hora e o momento certo para a casa da mãe dele voltar ao que era, né? A obra durou 220 dias. Em agosto do ano passado, a estrutura da cobertura do santuário desabou. 2 pessoas morreram e outras 27 ficaram feridas. A investigação da Polícia Civil apontou que o acidente poderia ter sido evitado se a empresa de energia solar tivesse feito uma análise estrutural antes de instalar as placas, que pesavam 3 toneladas. 4 pessoas foram indiciadas por homicídio doloso e lesão corporal de natureza leve. Um especialista em arquitetura sacra acompanhou todo o processo de restauração. Na primeira fase da obra, a coberta foi entregue a tempo da festa de Nossa Senhora da Conceição em dezembro e depois o santuário foi fechado para a conclusão da restauração. Ao todo, foram investidos 5 milhões de reais pelo governo do estado. Essa obra ela foi pensada por toda uma equipe, né? Desde o arquiteto de arte sacra, né? De composição de igreja, para deixar o santuário um pouco mais místico. Então, todo esse projeto novo foi repensado, avaliado, discutido, para que chegasse nessa composição que está hoje. Quem chegar ao santuário vai encontrar 140 bancos. Desses, 100 são novos e os outros restaurados. O piso, o altar, a iluminação e o sistema de climatização foram renovados. A mesma empresa de energia solar voltou a instalar novas placas, mas agora numa cobertura reforçada. Isso é uma estrutura robusta, é uma estrutura capaz de suportar, com todos os fatores de engenharia e com toda a segurança que a boa engenharia permite, suportar as cargas e já contabilizando a carga dos painéis solares. Hora de saber como fica o tempo amanhã em todo o Brasil com o nosso Igor Silveira. Igor, aquelas imagens que a gente tem visto, bastante alarmantes, né? Informações também que temos passado sobre a chuva no norte e no nordeste. Isso continua amanhã? Continua assim, viu? Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Boa noite para você que está em casa. Pois bem, o que chama atenção nesta quarta-feira é a estabilidade em toda essa área mais escura aqui no mapa. Na região norte, a zona de convergência intertropical que é responsável pela previsão de chuva que pode cair a qualquer hora do dia. Agora, em todo o interior nordestino, os ventos que vêm do oceano que são os responsáveis pela instabilidade. Só no interior é que o sol aparece e esquenta bastante. Agora, em todo o centro-sul do país, as temperaturas devem ficar acima do esperado para essa época do ano. Isso vale para o Mato Grosso do Sul, interior paulista e grande parte do Paraná. Santa Catarina ainda tem previsão de chuva amanhã, ela pode cair no período da tarde. Agora no Rio Grande do Sul a chuva perde força, o sol aparece, mas também não esquenta muito. Já em São Paulo, as temperaturas amanhã podem chegar na casa dos 28 graus. À noite começa a mudança no tempo e na quinta-feira a máxima não passa dos 25 graus. Na sexta cai para 23 e no sábado não passa dos 24 de máxima. No Rio de Janeiro, os termômetros alcançam 32 graus e não tem previsão de chuva por lá. Belo Horizonte, 26 graus de máxima e Vitória, no Espírito Santo, 30 graus e pode chover em pontos isolados, uma chuva fraca. No restante do país, as temperaturas podem chegar na casa dos 32 graus amanhã em Manaus, no centro do país, 35 graus de máxima. Agora no sul, por causa da frente fria, os termômetros não devem ultrapassar os 22 graus em Porto Alegre nesta quarta-feira. Boa noite para todo mundo. Amanda, Augusto. Obrigado, Igor. Até amanhã. Em votação simbólica, a Comissão de Meio Ambiente aprovou o projeto que afrouxa as regras de licenciamento ambiental no país para empreendimentos com impacto sobre o meio ambiente. O texto ainda deve ser votado na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária para só depois seguir para o plenário do Senado. A previsão é de que amanhã os senadores examinem o projeto. Com as novas regras para o ensino à distância, cursos de medicina e outros na área da saúde e do direito só poderão ser ofertados no modelo presencial. As universidades têm 2 anos para colocar as mudanças em prática. A Juliana é estudante de odontologia e está no penúltimo semestre. As aulas presenciais ao longo do curso fizeram diferença para ela. Eu acho que
Quando você pega um paciente para atender, uma pessoa mesmo, ou pratica muito no presencial, você tem mais segurança e consegue resolver melhor os casos. Assim. O canal, acho que a gente precisa praticar muito, no laboratório, nas pessoas, é uma coisa que você precisa de mão, mas assim, colocando em prática. Agora, com as novas exigências do EAD, odonto, medicina e enfermagem serão obrigatoriamente presenciais, assim como psicologia e direito. A decisão do governo foi tomada em um cenário de alta adesão ao ensino à distância. 66,4% dos estudantes ingressaram nessa modalidade e 33,6% optaram pelas aulas presenciais. Nós não podemos ter cursos que demandam muita prática feitos exclusivamente online, ou mesmo com uma proporção grande de aulas online. O online é positivo para algumas carreiras, porque nós temos que ter diversidade de oferta de ensino superior. No entanto, nós temos que regular bem onde isso deve acontecer e como isso deve acontecer. A Narlen é um exemplo de quem escolheu o ensino à distância pela flexibilidade de horário. Formada em letras, decidiu cursar a segunda faculdade de nutrição. Uma das coisas que eu mais gosto é em relação às aulas. Então, nós temos as aulas ao vivo na minha instituição, mas quando você não consegue acompanhar ao vivo, a aula fica gravada. Então, não adianta também a gente pensar que só porque é AD não é bom, não vai me formar um bom profissional, mas o aluno também precisa fazer a sua parte, de estudar, de buscar mais conhecimento, de tirar dúvida com os professores. Cursos que já funcionavam à distância também tiveram alterações. Ao menos 20% das aulas terão de ser presenciais ou ao vivo. Além disso, o decreto também criou o modelo semipresencial, que deverá ter 30% do conteúdo transmitido de forma física e 20% com a interação instantânea entre aluno e professor no formato online. Então, o que nós precisamos ter é mecanismos de aperfeiçoar o EAD onde ele é cabível e formar os nossos profissionais com muito mais qualidade. E não é impossível fazer. A medida do governo vai nesse sentido e eu espero que a gente, com a prática, a partir daqui a 2 anos, as instituições têm que estar prontas para fazerem isso. O Conselho Federal de Medicina publicou hoje novas regras para a realização da cirurgia bariátrica no Brasil. A medida amplia o acesso ao procedimento para mais pessoas, incluindo adolescentes a partir dos 14 anos. Ivan tem 40 anos e enfrenta a obesidade desde a infância. Em busca de uma vida mais saudável, procurou ajuda médica. A pressão vai subindo, o colesterol vai aparecendo, né? E a gente fazendo a bariátrica, reduz o peso, ajuda também a eliminar esses tipos de doenças, né? Qualidade de vida, então, é outra? Qualidade de vida, perfeito. Sem falar que colabora também para a estética, né? Segundo o Conselho Federal de Medicina, estudos recentes comprovam que o procedimento é seguro e eficaz também para outros perfis de pacientes. São estudos feitos com muitos pacientes e que mostram benefícios ou não de determinada técnica, de determinada abordagem. Então, baseada nesses novos estudos, nessa nova gama de estudos, é que se propõe a mudanças. Com as novas regras, as pessoas com índice de massa corporal entre 30 e 35 agora podem fazer a cirurgia se tiverem doenças associadas como diabetes tipo 2, problemas no coração ou apneia grave do sono. Adolescentes a partir dos 14 anos com obesidade severa e complicações de saúde também passam a ser elegíveis. Antes, a idade mínima era 16 anos. Além disso, não há mais limite de idade para realizar o procedimento, nem exigência de tempo mínimo de diagnóstico de doenças como o diabetes.
Essas mudanças devem beneficiar milhares de brasileiros que enfrentam dificuldades no tratamento da obesidade. Entre 2020 e 2024, foram realizadas mais de 291 mil cirurgias bariátricas no Brasil, segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Especialistas acreditam que, com a nova resolução, esse número deve aumentar ainda mais. Com as indicações que eram da resolução anterior, a gente vê que ainda é um número que não atinge nem 1% da população que poderia realizar. Então, eu acredito que com essa nova resolução, abrangendo uma quantidade maior de pessoas, tanto pela idade quanto pelo grau de IMC, a gente possa atingir mais pessoas. Lidiane, que fez a cirurgia há 8 anos, conta que foi essencial mudar também o estilo de vida. O que mais eu fui orientada, até pelos profissionais que acompanharam antes e depois, é sobre a qualidade da alimentação, tudo isso, mudanças de hábito. A Câmara dos Deputados aprovou há pouco o requerimento de urgência para um projeto que proíbe descontos de mensalidades de associações em benefício de aposentados e pensionistas. O repórter Rafael Felice está ao vivo em Brasília, ele acompanhou a sessão e traz mais informações. O que acontece a partir de agora, Rafael? Boa noite para você. Oi, Augusto. Boa noite a você, a Amanda e a todos que nos assistem. É isso, né? Foi aprovada essa urgência em votação simbólica na Câmara dos Deputados, mas o mérito desse projeto só deve ser votado na semana que vem. Pela proposta, o aposentado ou pensionista que quiser se associar para alguma entidade associativa dessas de aposentados, ele terá que pagar diretamente. Essa possibilidade do desconto da fonte fica extinta. Hoje, o ministro da Previdência, Volney Queiroz, o presidente do INSS, Gilberto Valler, se reuniram com integrantes da Federação Brasileira de Bancos e da Associação Brasileira de Bancos para tratar sobre o crédito consignado do INSS, principalmente sobre questões aí de segurança, né, para evitar novas fraudes no consignado também. Outra novidade no caso é que o Ministério Público deu 30 dias para o INSS apresentar aí medidas para devolver o dinheiro aos aposentados, né, mais uma decisão para determinar a devolução do dinheiro, e também deu 15 dias para o ministro Volney Queiroz e para o Ministério da Previdência apresentarem providências que estão sendo tomadas nesse meio tempo para que o ressarcimento seja realizado. Hoje, a Polícia Federal também fez mais uma busca e apreensão e apreendeu uma série de bens e valores que o governo quer utilizar para devolver o dinheiro dos aposentados. Nós preparamos uma reportagem sobre isso e vamos acompanhar. A Polícia Federal apreendeu carros de luxo que podem pertencer a Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS. Os veículos estavam estacionados na garagem de um prédio na região central de Brasília. Antunes é apontado pela investigação como operador dos descontos ilegais em aposentadorias e pensões. Ao todo, ele teria repassado a pessoas físicas e jurídicas 53,5 milhões de reais. Apenas para servidores do INSS foram mais de 9 milhões desde 2023. A polícia quer saber se os carros foram comprados com recursos do esquema. O governo quer usar o dinheiro e bens apreendidos na operação como garantia para ressarcir os aposentados prejudicados. Hoje, o advogado-geral da União, Jorge Messias, voltou a comentar a fraude e criticou a proposta de uma CPI para investigar o caso. Eu só tenho uma preocupação porque nós temos pressa para construir o modelo jurídico e devolver os recursos para os aposentados e pensionistas. Eu me preocupo se uma CPMI, nesse momento, não pode atrapalhar este processo de devolução dos recursos para os aposentados e pensionistas. Segundo Jorge Messias, o governo também avalia medidas para dificultar fraudes. Uma delas é a possibilidade de proibir descontos para associações na folha de aposentados e pensionistas. Nós temos uma série de instrumentos financeiros, PIX, conta bancária, enfim, que as entidades podem se valer para interagir diretamente com seus associados e ter o seu desconto. Então, nesse momento, o governo está refletindo o risco e, digamos assim, os elementos de controle para ver se é o caso ou não de manter esse modelo. É uma avaliação de que o risco e a fragilidade do sistema não compensa. Enfim, nesse momento a gente está sendo muito cuidadoso, mas é possível que o governo tenha uma informação sobre isso em breve.
A primeira turma do Supremo Tribunal Federal aceitou a denúncia e tornou réus mais 10 acusados de participação na tentativa de golpe de Estado. O Núcleo 3 é formado por 11 militares de alta patente do Exército, conhecidos como Kids Pretos, e um agente da Polícia Federal. O agente é Vladimir Soares. Ele seria responsável por passar informações sobre a segurança do presidente Lula durante a transição de governo. Áudios divulgados na semana passada mostram Vladimir falando que o grupo estava disposto a matar para tomar o poder. A gente ia com muita vontade, a gente ia empurrar meio mundo de gente, matar meio mundo de gente, tá nem aí já, cara. Com base na divulgação dos áudios, a defesa de Vladimir pediu a suspensão do julgamento. O ministro Alexandre de Moraes negou. O áudio não junta novos fatos, o áudio corrobora fatos já analisados, não faz parte da denúncia oferecida e não fará parte também da análise do meu voto, uma vez que foi juntado de forma extemporânea. Se eventualmente for juntado, aí sim nós poderemos analisar, assim como a defesa. Durante a transição de governo, o presidente Lula ficou hospedado neste hotel no centro de Brasília. Segundo a PGR, os Kids Pretos monitoravam as redondezas para planejar o ataque. Também monitoravam a casa do ministro Alexandre de Moraes. Para a Procuradoria-Geral da República, o alto escalão do governo Bolsonaro estava com um decreto pronto para a intervenção militar. Seria o início do golpe. Para isso, ainda segundo a PGR, seria necessário causar um grande impacto social e o assassinato do presidente Lula serviria como pretexto. Uma situação de caos que mobilizasse as massas no sentido de apoiar o golpe. A ideia era realizar o sequestro, a prisão e até mesmo a morte de autoridades que desempenhavam papéis relevantes na estrutura do Estado, entre eles o presidente eleito e o seu vice. O advogado do tenente-coronel Rodrigo Bezerra de Azevedo se exaltou no plenário e disse que houve uma armação contra o militar. Dia 15 de dezembro de 2022, a farsa da Polícia Federal disse que o tenente-coronel Rodrigo Bezerra de Azevedo estava nas proximidades da residência do ministro Alexandre de Moraes, ministro Fux. Isso não aconteceu. Ele estava em casa, comemorando seu aniversário. Bastava a Polícia Federal pegar o documento de RG. Era aniversário do Azevedo. Ele estava em casa com a esposa. O relator, ministro Alexandre de Moraes, concordou com a PGR após exibir outras conversas dos militares. Mas, pela primeira vez, Moraes discordou em 2 casos. O relator entendeu que não há elementos suficientes para acolher a denúncia contra o coronel da reserva Cleverson Magalhães e o general Newton Diniz Rodrigues, comandante da 2ª Brigada de Infantaria de Selva, no Amazonas. Ele votou pelo arquivamento desses 2 processos. Tanto o Cleverson Ney Magalhães quanto o Newton Diniz Rodrigues acabaram sendo denunciados por existirem referências ao nome de ambos e porque um era assessor direto do general Teófilo e o outro assessorava o general Freire Gomes. Mas não há mais nenhuma imputação comprovada ou com indícios suficientes, razoáveis. Aqui eu entendo a ausência de justa causa nos termos do artigo 395-3 do Código Penal. Durante a abertura da Marcha dos Prefeitos em Brasília, o presidente Lula afirmou que não atende prefeitos conforme o partido político. O presidente aproveitou o evento e anunciou um novo programa de crédito para a reforma de casas. O encontro, que acontece todos os anos, reuniu mais de 12 mil pessoas entre prefeitos, vice-prefeitos e secretários municipais. Quando subiu ao palco, Lula recebeu um misto de vaias e aplausos. Durante o discurso, o presidente disse que respeita e trata todos os prefeitos de maneira igual, independentemente do partido político. Não importa saber que partido que ele é, se ele é católico, evangélico ou é ateu, se ele torce por Corinthians ou por Flamengo, não importa. O que importa é que ele é dono de um mandato dado pelo povo brasileiro e eu tenho que respeitar isso. Lula também anunciou um novo programa de crédito voltado para a reforma de imóveis. Ainda sem ter um nome oficial, o programa será um complemento do Minha Casa Minha Vida. Os recursos devem ser disponibilizados com condições especiais para famílias de baixa renda. Nós vamos anunciar logo
Um outro programa, além do Minha Casa Minha Vida, nós vamos anunciar uma política de crédito para a reforma de casa. Ou seja, o cidadão que quiser reformar a sua casa, fazer uma garagem, fazer um quarto, fazer um banheiro, esse cidadão tem o direito de ir ao banco e pegar um crédito com o juro mais barato possível. E depois de participar da Marcha dos Prefeitos em Brasília, o presidente Lula seguiu para o Rio de Janeiro, onde participou agora há pouco da entrega da Medalha da Ordem Cultural e da reinauguração do Palácio Capanema, no centro do Rio. A repórter Natália Fonseca acompanhou o evento e traz agora informações ao vivo para a gente. Boa noite para você, Natália. O presidente ainda está no local? Boa noite, Augusto. Boa noite a todos. Não, acabou de sair, o evento acabou de acabar. Isso mesmo, o presidente participou da homenagem. São 111 personalidades e 14 instituições que contribuem para o desenvolvimento da cultura no Brasil. Durante o evento, Lula parabenizou os artistas por resistirem, já que no governo anterior eram vistos como inimigos. O presidente também reforçou a importância da cultura para a democracia. O evento também marcou a reinauguração do Palácio Gustavo Capanema, um dos ícones da arquitetura modernista no Brasil, fechado há 10 anos e passou por uma revitalização iniciada em 2019. O palácio contou com um investimento de mais de 84 milhões de reais por meio do novo PAC. A cerimônia também celebra os 40 anos do Ministério da Cultura. O espaço revitalizado vai funcionar como um centro cultural e administrativo, abrigando escritórios do Ministério da Cultura e do IPHAN. Voltamos ao estúdio. A Polícia Civil de São Paulo investiga a morte de um jovem após uma abordagem policial. Ele foi morto dentro da própria casa no último domingo. Familiares de Natanael Venâncio Almeida pedem justiça. O jovem de 19 anos foi morto dentro de casa por policiais militares após perseguição na zona sul de São Paulo. Vai deixar muita saudade, né? No caso, o sangue do meu sangue pingou. Não pude fazer nada, né? Só agora que nós queremos justiça, né? Só. Essa câmera de segurança mostra Natanael sendo seguido por 3 policiais da Rocan. Segundo os familiares, ele saiu para comprar remédio para a mãe e teria fugido após não obedecer a ordem de parada. O jovem estava sem capacete e habilitação e tinha medo de perder a moto. O policial efetuou 3 disparos, 2 atingiram Natanael e 1 à mão esquerda do próprio policial. Esse vídeo gravado pouco tempo após o ocorrido mostra policiais levando o corpo da vítima para fora da casa. Vou na cara, viu? Já é. No boletim de ocorrência, os policiais afirmaram que após a perseguição, os jovens desembarcaram de uma motocicleta em uma viela e tentaram fugir. Os PMs disseram ainda que o garupa foi contido por 2 agentes enquanto Natanael estava armado e teria entrado em confronto com outro policial dentro da sua casa. A família dele nega que estava armado. Ele entrou para dentro de casa, aí a polícia tentando entrar dentro da minha casa, aí ele pegou e falou assim, não, eu sou de menor. Foi isso que ele falou. Mas não teve chance ele entrar dentro da minha casa, me empurrando eu para entrar. Ficou empurrando para entrar e acabou entrando, me jogando do lado. Ele pegou e deu um tiro dentro de casa, entrar para dentro e dar um tiro no meu filho. E em momento nenhum eu vi ele com arma, eu estava do lado. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo disse que as armas usadas na ação foram apreendidas e encaminhadas à perícia, que as imagens das câmeras corporais dos PMs serão analisadas e que um inquérito policial militar foi aberto para investigar possíveis desvios de conduta. Enquanto a gente não consegue atingir mudanças estruturais, nós deveríamos garantir que todos os policiais portassem as câmeras corporais, que é uma forma de defender o policial e também defender o cidadão de arbitrariedade por parte desse policial. E depois que esses policiais portassem, além da arma, que é uma arma, o revólver é uma arma letal. O revólver foi feito para matar. O disparo mata. Eles deveriam ter um taser, um gás de pimenta, que são armas de menor capacidade letal.
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, anunciou um programa voltado à superação da pobreza no estado. O projeto vai ter duas frentes, uma para quem tem restrição para se inserir no mercado de trabalho, como os idosos. A outra é para quem tem perfil ativo para o trabalho e deve receber capacitação profissional e acompanhamento com foco em emancipação e autonomia. O investimento vai ser de R$500 milhões. Inicialmente, 105 mil famílias devem ser beneficiadas. Aquelas com renda de até R$ 218 por pessoa e que têm insegurança alimentar grave vão receber um auxílio de cerca de R$ 150 por até 2 anos. A Procuradoria-Geral da República se manifestou a favor da manutenção da prisão do ex-ministro da Defesa, general Walter Braga Neto. Ele é um dos réus na ação penal que apura tentativa de golpe de Estado. O general foi preso preventivamente em dezembro do ano passado por tentar obstruir as investigações no inquérito. No parecer, a Procuradoria-Geral da República afirma que a gravidade dos crimes, os perigos de repetir as ações e tentar impedir a instrução criminal são motivos para manter a prisão. O PL demitiu o advogado Fábio Weingarten. A decisão foi tomada pelo presidente do partido, Valdemar da Costa Neto. A medida acontece depois da divulgação de uma troca de mensagens entre Weingarten e o ex-assessor de ordens, Mauro Cid. Nas conversas, eles afirmam que preferem Lula como candidato à presidência em 2026 do que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. O Rede TV News fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Nos vemos amanhã, a partir das 7h20 da noite. Anota aí. Até lá. Tchau. Uma boa noite.